pessoal, em 1898 foi escrito um livro chamado Futilidades. Esse livro ele foi escrito por Morgan Andrews e eu quero falar com você sobre esse livro porque ele conta antecipadamente a história do naufrágio do Titanic. Na realidade, Morgan Andrews ele foi um marinheiro durante toda a sua vida e depois de muitos anos no mar, ele se dedica então a escrever livros, né, contando histórias. E é interessante o livro Futilidades porque é nesse livro que ele denuncia, né, o estilo de vida da classe média e do povo britânico. E também, como o próprio livro já é chamado de Futilidades, ele fala sobre um estilo de vida mesquinho, um estilo de vida de arrogância, onde as pessoas se preocupavam mais com estereotipos, se preocupavam mais com status, né, com glamour, com luxo, e, e também, ao invés de se preocuparem com a segurança na navegação, eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, em obter lucro, os donos das empresas, né, que construíam os navios. Essa obra, Futilidades, ela foi escrita em 1898 e foi o que tornou esse autor conhecido. Não é? O nome do livro é Futilidade ou Naufrágio do Titã, publicado pela primeira vez em 1898. Essa história apresenta um enorme navio de passageiros britânico chamado SS Titã, que, considerado inafundável, carrega um número insuficiente de botes salva-vidas em uma viagem do mês de abril. O Titã atinge um iceberg e afunda no Atlântico Norte, resultando na perda de quase todos a bordo. Há muitas semelhanças próximas com o desastre da vida real do Titanic. O livro foi publicado 14 anos antes do real Titanic. Carregando um número insuficiente de botes salva-vidas, atingiu o iceberg na noite de 14 de abril de 1912 e afundou no Atlântico Norte. Olha que coisa interessante, 14 anos antes foi escrito esse livro Futilidades, não é, que conta o naufrágio do navio Titã, do transatlântico. Ele vai afundar no Atlântico Norte, ele vai também com um número insuficiente de salva-vidas. Muitas pessoas, centenas de vidas são perdidas, e é interessante que o livro é como se estivesse anunciando ou um presságio daquilo que aconteceria realmente com o Titanic. Olha que coisa interessante. 14 anos antes, Robert Andrews ele escreve esse romance falando sobre esse naufrágio ou mesmo apresentando a possibilidade desse tipo de naufrágio, ok? E eu quero trazer para você aqui falando sobre o que Isaías diz no seu livro Isaías 46, versículo 10, que diz que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, somente Deus realmente sabe do nosso futuro. Eu não sou muito de lidar com coincidências, eu não acredito muito em coincidências, mas é muito interessante você pesquisar aí na internet, você pesquisar na sua fonte. Infelizmente esse livro, a princípio eu já procurei aqui na internet, e ele está em inglês. Eu não consegui achar ainda uma tradução em português. Porém, o naufrágio do Titã, né, esse livro Futilidades, ele vai contar em detalhes, como se fosse o presságio. Né? 14 anos antes, ele conta, ele narra em detalhes o que aconteceu com o Titanic, né? O que vai alimentar muitas das teorias de conspiração em relação ao Titanic. No entanto, era como se o autor, por conhecer o mar, por conhecer as dificuldades do mar, ele tivesse escrevendo algo para avisar das possibilidades do que poderia acontecer. Não é? E é bem interessante que isso vai acontecer na íntegra, onde centenas de vidas são perdidas porque os alertas que foram dados, os sinais que foram emitidos,
eles não foram captados pelos responsáveis e as providências não foram tomadas. Ok? Então eu queria hoje falar sobre isso com você e trazer para você a seguinte declaração da palavra de Deus: somente Deus sabe o futuro, ok? E Deus, sempre antes de acontecer alguma coisa, Deus vai falar com você. Você vai receber algo no seu coração. Deus vai estar te avisando, vai estar te trazendo instruções. Tem um texto interessante aqui em Gênesis, no capítulo de número 18, que é quando Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. Agora olha que coisa interessante. Gênesis 18, no versículo de número 17. Deus procura Abraão e diz assim um texto, né, sobre o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? E aí Deus vai então trazer para Abraão o que está por fazer. Ok? Então sempre antes de alguma coisa acontecer, uma tragédia acontecer, um acidente, um prejuízo, sempre vem um alerta de Deus. E se nós estivermos em sintonia, na frequência do Espírito, e conseguirmos captar essas informações, nós vamos ser alertados do dia mau e nós vamos conseguir evitar os danos, evitar os problemas, porque Deus é Deus nas nossas